Essa proposta de alfabetização nasceu de uma discussão com os professores da Escola Normal Superior e também de uma experiência que eu tinha desenvolvido na Universidade Federal, no Núcleo de Estudos e Pesquisas Educacionais, NEP, Faculdade de Educação, onde eu desenvolvi atividades acadêmicas e de desenvolvimento de projetos acadêmicos. Então nós pensamos trazer um projeto que seria o diferencial para a população e para os povos da Amazônia. Nós acreditamos o seguinte, que a partir do momento em que você respeita o universo vocabular do sujeito, que você respeita a linguagem e o pensamento dele, o imaginário dele, o saber científico já dar conta disso, que tanto criança quanto adulto, eles leem e escrevem com maior rapidez. Então, além de ler e escrever com uma brevidade, para além dos estudos convencionais até então realizados, nós também desenvolvimos uma filosofia de tomada de consciência, de necessidade desse saber, para que houvesse uma emancipação cidadã por parte de quem estava desenvolvendo o processo. Cateruca, maitini, manhatipa, tanaritama, iquinua. Cateruca, maitini, manhatipa, isani, tanaritama, iquinua. Essa música a gente está dando boas-vindas para vocês dentro da nossa aldeia. E a gente vai cantar mais outra. Iriu ainda? Iriu. Uipi mukikwia msapirika, ui? Aui. Ine, washima, sanikaturi, sanikaturi. Ine, washima, sanikaturi, sanikaturi. Nani me purarai, nani me purare washima, nani me purarai, nani purara manuka. Ine washima, sanikaturi, sanikaturi. Ine washima, sanikaturi, sanikaturi. Quando nós desenvolvemos o trabalho com os Cambeba, foram para os Cambeba desaldeados, que moravam em Manaus, porque a preocupação da organização é com esse público que está lá desassistido. Aqui as crianças falam Cambeba desde 1 ano, começam a falar, já estão falando Cambeba. E os que foram para lá, que se distanciaram, eles querem de uma certa forma reincluir esses parentes, como eles chamam, esses grupos que hoje em dia muitos perderam a fluência da língua. E às vezes uns têm a fluência, mas não têm o domínio da escrita. Então nesse processo até foi questionado, mas essa pessoa sabe ler. Eu disse, mas ele sabe ler em português. Faz muito tempo que a gente já tinha perdido, né? Essa cultura, essa fala. Só não os costumes ainda que tinha ficado, mas a fala a gente já está um pouco perdendo. Então acho que falavam que era indígena Cambeba, mas não sabia falar e queria aprender. Então esse
esse lado despertou muito esse pessoal que estão espalhado, né? Esses indígenas que estão aí em Manaus. Ele quer ler e escrever a língua dele, a língua materna dele. E ele está certo em procurar a escola. E nós temos a obrigação de atender. Se o projeto, nesse caso aí, vamos dizer que o Reescrevendo, ele teve em vários momentos de ter que mudar. Ele tem um geral aqui, uma proposta, mas ele precisa atender e se adequar a determinados grupos, como a sazonalidade, como um calendário diferenciado, como esse processo que nós chamamos até de Reescrevendo Indígena. Aí então uma coisa assim que eu deixei com eles, que eles perguntassem o que eles queriam aprender, né? Eu não fui chegando e colocando a metodologia logo e disse, não, vamos aprender a princípio isso aqui. O método de ensino, a língua cambeba é um pouco diferente. A gente já trabalha com as palavras formadas, que a gente já encontra com o vô, né, com o nosso dicionário. E, né, as palavras bem fáceis, como boca, fogo, né? Então essas coisas assim, né, os alunos foram tentando a entender e começando a entender, que aí puxou muito por eles, né? Como é que eu posso falar, vem, vamos ali, né? São as coisas do cotidiano que eles foram, eu deixei um pouco assim para eles. Eu também não falava a minha língua materna, né? Mas de repente eu procurei ver, sempre eu falando que eu sou indígena, onde eu vou eu falo que eu sou indígena. E como eu sou indígena, como posso provar para você que eu sou indígena? Falando a minha língua materna. Poxa, como vou aprender? E quando a gente é jovem, a gente não se interessa tão muito, né, assim. Como hoje, eu tive a visão, né, de querer aprender. Aí ele sempre aprendeu primeiro do que a gente, nós todos aqui, né? Aí ele foi fazer esse Reescrevendo em Manaus. Aí eu me interessei, né? Aí eu fiz a matrícula com ele e comecei a estudar com ele, né? E aprendi. E foi a minha vinda para cá, me interessei de buscar mais, viver a vida lá do passado, dos meus avós, antepassado, né? Dos meus avós falando tudo na língua materna. Como eu não sei, eu vou aprender também. E ser cambeba, registrar a nossa etnia, a nossa fala, né? É um fato assim muito bom, porque ainda nós existimos essa etnia. Né, ainda nós falamos, né, o meu avô ainda é vivo, a gente ainda aprende muito com ele, né, ele tem 93 anos. Nós pretendíamos, durante 4 anos, atender 100 mil jovens e adultos. Era essa a meta. E nós elegemos os municípios do estado do Amazonas de menor IDH, de índice de iletrados também elevados. 5 municípios prioritários, quais foram? O município de Itamaraty, o município de Pauini, o município de Envira, o município de Ipixuna e o município de Guajará. Esses 5 eram responsáveis por uma elevada taxa que variava de 52% a 60% o número de pessoas de baixo grau de alfabetismo no estado do Amazonas. E Manaus começou a olhar esse projeto que estava sendo difundido, discutido, começou também a buscar a universidade para que a gente oferecesse. Manaus tinha apenas 6% de analfabetos e não era um município prioritário, mas nós tínhamos contato com populações extremamente pobres e com contato também com o movimento brasileiro de educação de base, que era o MEB,
E o MEB tinha bastante educadores populares na cidade de Manaus, nos procurou e fez com que nós abríssemos esse espaço para a cidade de Manaus. Uma liderança da Secretaria de Assistência Social procurou o projeto também, que eles verificaram que muitos moradores de rua não sabiam ler nem escrever e que, portanto, poderia ser esse também um complicador, um dificultador deles arranjarem um emprego ou permanecerem no trabalho. Então, eles queriam também resgatar essas pessoas através da educação. Então, nós fizemos um momento na praça com eles, depois um momento na igreja de São Sebastião, que foi uma parceira, abrindo espaço que era no centro da cidade, ao lado do Teatro Amazonas, aonde geralmente eles costumavam ficar. E essa atividade com esses moradores de rua também foi um diferencial, porque foi um público que ninguém havia trabalhado especificamente. Os jovens, adultos e idosos excluídos historicamente dos processos sociais que demandam as competências de leitura e de escrita e que passaram, a partir dessa ação de alfabetização do programa, a enxergar o mundo de uma outra forma, né? Esse enxergar o mundo era uma frase muito recorrente na fala dos alfabetizandos, né, que passaram a dominar essa habilidade de ler e escrever tão necessária no contexto de uma sociedade letrada como a nossa. Que justamente porque nós tivemos a oportunidade de não só se preocupar com o desenvolvimento das habilidades de leitura e de escrita, mas também promover, sobretudo, essa leitura de mundo, né? É que o programa ele traz esse diferencial, né? Desse sujeito, desse aluno, se identificar como alguém que é capaz de transformar e de melhorar a sua realidade, né? Olha, gente, nós estamos aqui para fazer uma reportagem aqui no Coroado quadra do GM, e onde agora às 9 horas aconteceu um homicídio e a polícia está investigando para prender o assassino. Eu não assassinei ela. Se você assinou, fale. Eu não assassinei ela, assassinei há 3 meses, eu não sei cadê ela. Não fui Você escondeu sua mulher? eu não tenho, sei, sumiu 3 meses. Mas não faça isso. Confesse que fez essa história. Ele já confessou o crime? Ele já confessou? As nossas atividades sempre envolviam esse elemento artístico da música, do teatro, da dramatização. Então nós criamos um ambiente para ele exercitar o seu corpo, brincar com esse corpo, para interpretar personagens, dramatizar situações em que se sentisse participante daquela situação, em que o educador se colocasse no lugar do educando e vice-versa. Então, nesse processo dessa via de mão dupla, pudesse vir aí despertar imaginações, criatividade e principalmente um clima que favorecesse no ambiente de harmonização, no ambiente de coleguismo, entre todos ali naquele espaço convivência. Então nós percebemos algumas vezes uma timidez maior no jovem, o que é característico da sua fase de desenvolvimento, né, corporal, psicológico, e uma disponibilidade maior em algumas pessoas, em muitos adultos. Então eu posso enriquecer aquele processo de ensino-aprendizagem com conteúdos artísticos. E a arte tem esse papel fundamental de não ir somente na tua cognição. Você ouve a mensagem através do teatro e da música e você não raciocina, você sente. Então, nesse sentir, você aprende. E o que era curioso, que no início do trabalho, quando nós começávamos a nossa atividade, eles ficavam olhando com uma desconfiança, com uma atenção, o que vai ser feito, o que eu vou fazer. Depois que a gente começava, aí já era disputa para quem ia fazer primeiro. Então era emocionante você ver 30, 40, 50, até 100 e poucas pessoas realizando aquele trabalho, os mesmos movimentos corporais, cantando, procurando dinamizar e se sentindo integrado naquele movimento, naquela atividade, né?
Nós pensamos o Reescrevendo para o interior, com a participação de 3 instituições indispensáveis para fazer toda essa organização e esse suporte que o projeto mereceria para essa quantidade de pessoas a serem atendidas. Um era a própria universidade, que fazia parte, que é mantida pelo Estado. O outro, a Secretaria de Educação do Estado, que também foi parceira no projeto. As prefeituras que deveriam fazer adesão ao projeto e nos acolher em seus ambientes, na capacidade instalada, principalmente na área rural. E, logicamente, o governo federal, que foi o grande responsável pelo pagamento das bolsas dos professores e mais tarde de coordenadores de turma. A formação do programa ela tinha uma característica muito especial. Era uma formação pautada numa prática reflexiva, né, que possibilitava, consequentemente, uma forte articulação entre teoria e prática, porque ao contrário daquelas formações tradicionais pautadas na transmissão e na escuta, a formação do programa, ela oportunizava um espaço para o diálogo, para a participação e para a inclusão dos saberes dos professores. E por ter essa característica, ela se tornava impactante, possibilitando a esses alfabetizadores olharem o processo de ensino e aprendizagem de uma forma bem diferente. Esse era o nosso objetivo, que os professores, a partir do momento que eles vivenciassem nas formações esses momentos de diálogo, de escuta, que eles tivessem uma relação horizontalizada, eles pudessem assim ter condições de estender essa relação que eles estavam vivenciando nas formações para a sua prática das salas de aula, né? E, consequentemente, aí atingir os alunos, né? Que eram adultos e idosos, que tinham dificuldades em falar. Então, no momento em que os professores podiam experimentar essa forma de conduzir as relações na formação, eles estariam fazendo isso nas suas salas de aula. Então eu vejo isso como um ponto muito positivo do programa. A etapa é estudo da obra pelo bolsista, apresentação dessa leitura e dessa literatura aos alunos do projeto, e depois o aluno lê, troca os saberes entre eles mesmos, estabelecendo uma relação entre o que leu e a vida deles, entre o conhecimento aqui, que são coisas da região, história da região, e depois nós apresentaremos novos títulos. E também grupos de educadores populares que também vão ser contactados, que também vão se constituir público dessa atividade, e vocês vão levar o livro para ler, levantar questionamentos sobre o livro e depois apresentar esse. A visão que eu tive, né, da magnitude do projeto você percebe quando, não apenas quando você está na sua comunidade, né, porque muitas das vezes não representa a realidade do todo, mas você percebe nas formações, né, porque o Reescrevendo o Futuro, por exemplo, sempre que terminava o período, né, de formação daqueles alunos, nós tínhamos um evento. A prefeitura pedia para outros professores, mesmo que não fosse do projeto, participarem da formação, e nós abríamos esse espaço porque eles eram parceiros. Tanto é que nós produzíamos o material para além do número de alfabetizadores que iriam desenvolver atividades na turma. Os professores, eu vejo assim que essa prática que eles tiveram no Reescrevendo, eles estão estendendo. Isso a gente teve oportunidade, eu fiz a minha pesquisa de mestrado sobre a experiência de formação do programa, e eu pude constatar que vários professores eles estão estendendo, né, para além do programa, essas novas concepções que eles tiveram acerca do ensino e da aprendizagem, né, pautando a sua prática de sala de aula no diálogo, na valorização dos saberes desses alunos, na discussão, né? Então eu vejo isso como um ganho assim muito significativo, né? O Reescrevendo o Futuro, ele foi um projeto da Universidade do Estado do Amazonas, um grande projeto de extensão,
E ele foi um marco dentro do estado do Amazonas, porque pela abrangência que ele alcançou, no número de municípios dentro do estado e também no número de pessoas que ele formou para a universidade. Isso foi muito importante. A universidade, ela é baseada sempre no tripé: ensino, pesquisa e extensão. E ela tem um dever de devolver para a sociedade o conhecimento que é aplicado dentro da universidade, o conhecimento desenvolvido na universidade. Toda universidade, ela tem essa dívida com a sociedade. Então, o Reescrevendo o Futuro, ele pagou a dívida que tem com as pessoas que não tiveram oportunidade de ter alfabetização no seu tempo correto. Na verdade, a gente pode concluir que essa população, ela deixou, né, de se formar, de ter uma educação, mas em prol de um trabalho, de um esforço que ela ajudou a desenvolver o estado do Amazonas. Então, foi como um pagamento de dívida em relação a esse compromisso que essa população teve. As cartas, produção deles, que eles fizeram. O processo de alfabetização é para que nós fizéssemos a avaliação final do aluno e considerássemos esse aluno alfabetizado. Ele precisava fazer uma carta, um bilhete, um documento registrando as ideias dele com o próprio punho e também expressar a organização lógica do pensamento dele. Então, essa aí é uma demonstração de como nós finalizávamos o processo. Não importa que tivesse alguns erros ortográficos, porque o que ia ser considerado era a capacidade que o aluno tinha de estruturação lógica do pensamento e se fazer comunicar através da escrita. E eu sempre achava que nós poderíamos fazer mais, mas o projeto criou independência e fortaleceu os educadores de um modo geral, principalmente no interior do estado, que não tem como não falar no Reescrevendo. Eu não preciso falar nem de mim, nem da UEA, mas falou no Reescrevendo, em qualquer interior que você vá, que você vive, que você pergunte, que eles vão saber o que é. Eles vão ter o que dizer. Foi um projeto que marcou, né, a totalidade das políticas públicas na área de educação de adultos no nosso estado. Isso aí eu tenho certeza.